Bom, olá você do Te Informei, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo, a gente vai falar um pouquinho sobre política de Vassouras, a gente vai apresentar para você aqui uma pré-candidata, para que você entenda um pouquinho mais o que essa pessoa pensa da política e você cada vez entenda mais e possa fazer a melhor escolha possível, tá bom? Antes de apresentar aqui a nossa entrevistada, eu quero agradecer aqui aos patrocinadores, tá? Eu quero agradecer aqui ao Rede Salgado. Bom, você de Barra do Piraí, tá? Que precisa, às vezes, receber uma visita ou fazer uma festinha, ó, vou te indicar a você comprar lá no Rede Salgado, que é o melhor salgado de Barra do Piraí, tá? Eu vou dar uma dica aqui para você, tá? Bom, tem lá um quibe recheado que é sensacional, tá? E os convidados da sua casa vão sair falando bem do que você recebeu eles, tá? Então vai lá no Rede Salgados e pode encomendar que você vai ficar bem satisfeito, tá? Bom, eu quero agradecer também ao Renan. Renan, um grande abraço para você. Eu quero agradecer aqui a Casa Brasil, tá? Se você precisar de comprar um material de construção, vá na Casa Brasil, porque lá você vai encontrar tudo que você precisa no local só. Isso você ganha tempo, tá? E tem uma outra coisa que eu considero sensacional, que é o melhor preço da cidade. Então, precisou comprar alguma coisa, vai lá na Casa Brasil e procura lá o meu amigo Renan. Bom, quero agradecer a Tatiana Galego, advogada. Bom, caso você, de repente, tenha adquirido um empréstimo ou feito um financiamento de um veículo, bom, tem alguns casos que têm juros abusivos. Caso você, de repente, queira entender um pouco mais, procura a Tatiana. Se você tiver direito, ela vai te orientar e você vai em busca desse dinheiro que, de repente, você está precisando e tenha à sua disposição esse serviço, tá bom? E quero agradecer aqui meu amigo João, da Ótica Nova. Bom, tá precisando renovar seu óculos? Ficar bonitão ou bonitona? Procura o João, lá na Ótica Nova Kodak, que tem o melhor preço da cidade. Eu vou te falar aqui, tá? Tem armação a partir de R$ 96. Então, tá esperando o quê para ficar bonitão ou bonitona? Procura lá meu amigo João. Bom, eu estou aqui hoje com a Grazi Podóloga. Ó, primeiro, uma satisfação imensa conversar com você. Obrigado por você estar aqui. Vamos falar um pouquinho de política de Vassouras, mas antes, eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada por ter aberto esse espaço para eu estar aqui falando um pouquinho sobre as minhas ideias. Eu sou a Grazi Silva, mais conhecida como Grazi Podóloga. Sou casada com o Fernando, sou mãe do Bernardo, sou podóloga e sou uma apaixonada pela área da saúde. Ah, legal. Esse sotaque vem da onde? De São Paulo. São sou Paulo. Paulista, Guarulhos. E já está em Vassouras há quanto tempo? Há 11 anos já, Vinícius. 11 anos? 11 anos. Bom, vamos entender um pouquinho mais de você. Primeiro eu quero te perguntar o seguinte, o que está te motivando ou o que te motivou a você estar concorrendo, né, sendo uma pré-candidata a vereadora na cidade de Vassouras, o que te motivou? O público. E por quê? Porque eu trabalho no SUS, né? Uhum. Tenho um projeto feito por mim, que eu atuo hoje, e ali, ouvindo a demanda da população, ouvindo a reclamação da população, eu resolvi estar entrando para eu poder estar ajudando de alguma maneira e a pedido deles mesmo, né? Muitos pacientes. Ah, Grazi, se você está aqui, está fazendo um trabalho desse, sem você ser política, e se você fosse? Será que você não consegue ajudar a gente melhor? E aí essa ideia foi entrando no coração, na cabeça, e aí eu resolvi entrar nesse desafio. E você falou que você fez esse projeto, né? Bom, como é que é esse projeto? Onde é que você atende? Como é que é? Esse projeto foi desenvolvido para ter podologia para pacientes diabéticos dentro da rede pública de saúde. Por que dentro da rede pública de saúde? Porque a podologia, ela não é um tratamento barato, né? Uhum. Não é um tratamento que seja acessível a todo o público. E aí eu resolvi fazer esse projeto para o paciente diabético, que é um paciente, é um público que geralmente tem mais comprometimento, precisa mais dessa atenção. Acompanhamento, né? Exatamente. Eu fui tendo esse olhar para esse paciente, fiz uma especialização e desenvolvi esse projeto, tá? Fazendo a prevenção, porque a podologia é a prevenção para esse paciente diabético. Entendi. E esse projeto já tem quanto tempo que você está trabalhando nesse projeto?
Eu estou atuando na rede desde setembro de 2022. Agora, né? Agora. Desse governo atual. Isso aí, desse governo E você atual. já tinha tentado implantar isso antes? Eu já tento implantar ele desde que eu cheguei em Vassouras, porque quando eu comecei a olhar, ter um olhar para a população e ver onde que eu queria entrar, e eu sempre tive um sonho de trabalhar no SUS com a podologia. E aí eu comecei a bater na porta do antigo governo, né? Mas foi sem sucesso. E continuei, quando entrou o novo governo, Severino, eu comecei a bater na porta de novo, e em setembro de 2022 ele me deu a oportunidade de estar desenvolvendo o meu trabalho. E esse trabalho que você já vem executando, tem muita demanda? Quantos atendimentos geralmente é feito nesse trabalho? Tem muita demanda, Vinícius, tem muita demanda, porque quando a pessoa entende qual é a importância, aí vai atrás, né? E assim, podologia no SUS é uma coisa que não tem. Não, é difícil? É muito difícil, são pouquíssimas cidades que tem, acho que dá para contar nos dedos de uma mão, não tem. E aí, quando o paciente está sabendo que ele tem aquele direito, que tem dentro do SUS, o pessoal vem. Então, eu tenho uma demanda hoje que eu atendo cerca de 80 pacientes no mês. Então, para aqueles que não conhecem, se for de Vassouras, ele tem que procurar lá o SUS e de repente procurar esse serviço, que assim, às vezes muita gente não sabe, né? Que tem esse serviço em Vassouras. Aí como é que essa pessoa chega até você? Então, é assim que funciona. Você é paciente diabético, primeiramente, tem que ser diabético, tá? Tem que ser diabético. Tem que ser diabético. Você vai procurar a sua UBS de origem, procurar lá o seu postinho de saúde e falar, olha, eu tenho a podóloga na rede, eu gostaria de fazer uma avaliação, eu preciso de um encaminhamento. Eu aceito tanto o encaminhamento médico quanto o encaminhamento de enfermeiro. Esse encaminhamento é marcado, dá ao paciente e é marcado pelo sistema. Bom, então você, de repente, tem alguém na família em Vassouras que precisa, já está aqui essa informação para você, você pode buscar esse serviço, é um serviço super importante, tá? E deixa eu aproveitar aqui e pedir para você, caso você tenha entrado aqui pela primeira vez nesse canal, esse canal ele tem o objetivo de falar sobre política municipal, porque a gente acredita que a política municipal pode ser bem melhor do que está sendo feito e a gente precisa conhecer e falar um pouquinho mais de política. Então, se você gostar do nosso trabalho, se inscreve no canal, manda para alguém que também goste de política ou reclama de política, porque a gente pode mudar esse cenário. Bom, e como é que foi para você procurar o partido, para você começar a ingressar? Porque eu entendi que as pessoas começaram a falar para você entrar na política, você foi aceitando essa ideia, né, gostando dessa ideia. E qual partido que você está vindo e como é que isso aconteceu? Então, eu estou vindo pelos progressistas, o PP, e é um partido que eu acredito, é um partido que eu já li sobre, estudei sobre, me interessei. E, assim, o atual governo, né, que eu estou vindo junto com a Rose, eu sou da chapa da Rose, nós tínhamos 3 partidos. E eu escolhi pelo Progressistas, porque foi o que eu mais me identifiquei. Entendi. Bom, e nesse lado político, para a gente poder ir entendendo um pouquinho mais também o que você entende de política, tem a questão de a pessoa ser de direita, ser de esquerda, ser centro, né? Como é que você se considera, como é que você se enxerga na política, para que as pessoas comecem a entender? Eu me considero de centro, Vinícius, porque assim, a gente fazer essa divisão de direita e de esquerda, quando você está entrando para trabalhar para o público, então eu não vou trabalhar para quem é de esquerda, para quem é de direita, eu vou trabalhar para a pessoa que está precisando, entendeu? Então, tem coisas que eu acho que eu concordo com a direita, tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu concordo com a esquerda, tem coisas que eu discordo, então não tem como eu me colocar numa caixinha e levantar a bandeira. Não, eu sou de centro e eu estou entrando na política, se Deus quiser, eu estou entrando e vai ser para poder trabalhar de centro, trabalhar para quem precisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, na Câmara de Vereadores de Vassouras, hoje não há uma mulher como vereadora. Como é que você vê isso? Isso também te motiva você também concorrer? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma injustiça, porque são 13 cadeiras de vereadores e todas ocupadas por homens, né? Não temos uma mulher que nos representa ali, não temos uma mulher que tenha voz, e eu acho que é a hora da mudança, né? E essa questão de não ter mulher, você acha que tem um motivo específico de não ter uma representante mulher hoje lá
na Câmara de Vereadores? Talvez a mulher mesma, que não... São poucas mulheres que se interessam e são poucas opções, talvez, que o eleitor tenha. Talvez a ideia dos homens, os projetos sejam mais vistos. Eu penso nisso. Você acha que a maioria das mulheres não tem muito interesse na política? A maioria, mas isso está mudando. Esse ano está mudando. Eu vejo pelo tanto de mulheres que está vindo aí, candidata. Eu acho que é o ano da mulher e acredito que a gente vai equilibrar bem aquela Câmara ali. Sim, não, eu acho que o eleitor, de uma maneira geral, Sim, ele vem se transformando, né? Vem mudando, né? Vem entendendo também um pouco mais do mundo da política, né? E eu acho isso extremamente importante para a nossa democracia. E você acha que essa mudança está ocorrendo também nas mulheres? Porque assim, eu vejo mais homens falando de política. Quando acho que não tem uma mulher, acho que é só um reflexo, do meu ponto de vista, tá? Acho que o homem fala mais de política e mulher fala pouco de política. com certeza. E acaba que isso não gera, às vezes, aquela sensação de mudança ou de ser representado. Você acha que isso ainda interfere bastante? Eu acho, com certeza. Eu acho que a mulher, a maioria tem pouco interesse na política. Existe a profissão que é do homem e a profissão que é da mulher, né? Existe ainda muitas coisas assim. E acho que a política, nós temos muito mais homens por conta disso mesmo. O homem se vê mais na política. Sim. Não é? O homem se vê mais, fala mais, no encontro ele fala. E às vezes ele nem fala como se colocando na política. Ele fala, às vezes, bem de um candidato ou mal de um candidato, né, independente. E eu não vejo muita mulher entrando nessas conversas, né? Nessa questão, né? Nessa questão. Fala assim, eu gosto desse aqui, eu gosto daquele ali, acho que isso aqui é... Porque na política você acaba, assim, se identificando, né, com alguns políticos, outros menos, né? Outros não se identificam nada, né? Mas isso é uma coisa de antes, né? É o que eu te disse. Eu acho que, atualmente, a política vai mudar. O eleitor está com outra cabeça, e inclusive as mulheres. Acho que essa última eleição que nós tivemos aí de presidência foi um embate muito grande. Então, eu mesma comecei a estudar muito mais a partir daí, entendeu? Para poder entender em quem que eu ia votar, entender o que era. Então, a mulher ela está chegando mais, assim como eu me cheguei. Eu acredito que tem outras aí chegando também, com gás. E como é que foi essa construção de você ser candidata hoje, pelo que eu pude entender, foi uma coisa assim, aos poucos, né? E como é que foram assim, as primeiras vezes que as pessoas começaram a te colocar, Grazi, falando assim, por que você não vem, se coloca na política? Por que você não vem para representar uma certa área, né? Como é que você começou a receber? Você começou a receber isso, eu acho legal. Ou começou a receber assim, tá maluco. Não é minha área. Não quero. Acho que política é um assunto bem complicado. São posições que às vezes você tem que tomar. Às vezes você perde até um amigo por política, né? Você perde um parente por política. Então, primeiro, eu tinha meio que aversão a isso. Só que eu vi que se eu quero fazer, eu quero atuar, então eu tenho que estar dentro. Verdade. Exatamente. Eu tenho que peitar aquilo, eu tenho que ir para cima e eu tenho que me fazer ali. E para eu me fazer ali, eu tenho que entrar, né? Eu acho isso também. Porque assim, eu acho que muitas pessoas que às vezes começam a receber um convite, eu vejo que a maioria rejeita no início. Sim. No início daqui assim, não, isso aí, não quero tocar nisso, isso aí... Você acha que isso é porque a política ainda é vista como uma coisa negativa? Eu acho. Você acha que de repente a pessoa fala assim, tá entrando na política porque tá afim de alguma coisa? Você acha que isso ainda existe? Com certeza. Tem muita gente que vê que está entrando na política por interesse de dinheiro. Uhum. É o que a maioria pensa. Muita gente fala comigo quando... você vem candidata a vereadora. Você vem candidata a vereadora, Grazi? Que isso? Eu não acredito. Houve? Como se fosse uma coisa que... Negativa? Não acredito. Você é a Grazi. Por que você está entrando na política? Entendeu? Você é a Grazi. Você tem índole, você tem caráter. Por que você está entrando na política? Eu já escutei esse tipo de coisa. Isso eu acho que é interessante ser dito. Por quê? Porque eu acredito muito na mudança da política, mas eu não acredito na mudança da política da seguinte maneira. É aquele candidato X que vai mudar.
Eu acredito na mudança da política, das pessoas começarem a olhar para a política, de entender que tem que ter pessoas sérias, que trabalham, pessoas que têm realmente caráter, pessoas que têm objetivos em fazer um trabalho qualificado, porque aí a política muda. E isso que você relatou, eu ouvi já de vários candidatos Sim. que ao início de uma projeção ou de uma ideia, a primeira coisa logo é negar, falar, não, isso aí não é muito para mim, não estou muito afim disso, não vou entrar nesse negócio. E também as pessoas, às vezes, não aceitam tão bem a ideia de uma pessoa que é uma pessoa que trabalha, que é uma pessoa que se esforça, uma pessoa que se qualificou, que busca seus objetivos e trabalha como tem que trabalhar. Sim. Às vezes a pessoa não aceita essa pessoa entrando na política. Você acha que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar? Com certeza. Tem que quebrar, é o que eu estou te falando. Tem pessoas que chegam para mim e falam que não acreditam que eu vou entrar na política pela pessoa que eu sou. Mas, assim, me sinto até lisonjeada pela pessoa me ver dessa maneira. Mas nós precisamos de políticos assim. Sim. A gente precisa e eu acho que a renovação parte disso. Porque se a gente não tiver pessoas fora da política, que têm uma visão diferente da vida e que entrem na política, como é que a gente vai conseguir renovar? Exatamente, Vinícius. A política precisa ser renovada. O vereador ele precisa parar de fazer desse cargo uma profissão. Porque eu me candidatando, eu não vou deixar de ser podóloga. Eu não vou deixar de ser a Grazi podóloga. Eu vou ter o meu dia de Câmara, eu vou ter os meus dias de Brasília, eu vou ter o meu dia de ouvir o público, mas eu vou estar ali. Eu vou estar ali no SUS, eu vou estar ali no meu salão, eu vou estar em contato com o público. Então, eu não vou ser aquela vereadora que aparece de 4 em 4 anos para poder te pedir um voto, porque o público vai ter contato comigo direto. Todo mundo vai saber onde achar a Grazi, você está entendendo? Você tocou num assunto que eu escuto muito, tá? Muito mais nesse período de eleição. Sim. Que é falar assim, agora os políticos aparecem, agora Mas que... é sempre assim, né? Isso acontece muito nesse período, né? As pessoas falam assim, estava onde? Surgiu da onde? Porque ficou aí 3 anos sem falar, sem procurar, sem fazer nada. Então isso que você falou é interessante, né? Você vai continuar na sua atividade, Sim. continuar fazendo o que você faz hoje, né? E vai agregar. Eu até acho que mulher consegue fazer isso muito bem, consegue fazer várias funções, não é isso? Mulher dá conta de 10 coisas ao mesmo tempo, né, Vinícius? A gente dá conta de casa, marido, filho, trabalho, administra mercado, administra tudo. Por que não a mulher também ser política? Porque a mulher, para mim, ela é o ser humano mais forte que tem. Bobo foi aquele que falou que a mulher é um sexo frágil. Porque eu me considero uma mulher muito forte. Uma mulher batalhadora, guerreira, que corro atrás do que eu quero. Quando eu olho para uma coisa, eu vou naquela meta e enquanto eu não cumpro aquele objetivo, eu não sossego. Nós somos fortes. Sim, lógico. A mulher é o único ser vivo que sangra 7 dias no mês e não morre. Aí você vê se a gente é fraca. Não é. Não é. Sem dúvida. Bom, e deixa eu entender um pouquinho mais em relação a você, as pessoas poderem também entender. Caso você venha a vencer, Sim. né? Você esteja lá exercendo a função de vereadora, como é que você iria se comportar? Você seria uma vereadora assim de oposição, de posição? Como é que você enxerga isso? Porque assim, eu vejo de uma maneira geral alguns vereadores assim, tudo que o prefeito pede, né, ele aprova. Outros negam. Eu acho isso ruim. Sim. Né? Mas eu queria saber de você, como é que você enxerga isso? Como é que você iria se comportar numa situação de um projeto de um prefeito e você iria aprovar tudo que viesse? Como é que você iria se comportar? Eu vou me comportar, porque eu já falo no que eu vou ser, né? Eu não se eu seria. Disso. Eu vou me comportar em posição ao público. O que é esse projeto? O que é essa lei que você está precisando de aprovação? O que vai trazer de benefício? O que vai trazer de malefício? E eu vou votar a partir do meu ideal, a partir daquilo que eu acredito, não independente de quem esteja no executivo. Entendi. Bom, você falou uma coisa, deixa eu te perguntar. Você daria a sua aprovação lá na Câmara
sem você analisar um projeto, porque acontece às vezes do projeto chegar em cima da hora. E muitas vezes eu acho por um pedido, falo assim, prova aí que é bom. Não. Você aprovaria um projeto sem você entender o que aquele projeto realmente diz? Não, porque eu não assino nada sem eu ler. Eu não vou assinar um contrato sem eu ler. Então, não tem como chegar de última hora. Eu vou pedir o meu tempo para eu poder estar lendo, para eu poder... Se não der tempo de ver se aquilo vai pedir a opinião do público, eu vou a partir daquilo que eu acredito. Como assim pedir a opinião do público? Porque, às vezes, você lança um projeto ou lança uma lei e você pode buscar... o que você... Você pode buscar com o público através até de redes sociais, porque a rede social hoje ela está mandando muito bem. Então, às vezes você tem um projeto, pessoal, o que você está achando disso aqui? Você iria perguntar ao público exatamente. qual a opinião deles em relação a um projeto? Você pediu uma votação, eu lido com o público todos os dias. Quando não é dentro do SUS, é no meu consultório particular, então eu estou com pessoas todos os dias, eu converso muito todos os dias. Então, isso seria também um jeito de eu estar buscando o que a pessoa está pensando. Sim, sem a menor sombra de dúvida. Bom, deixa eu te perguntar, em Vassouras, tem alguma votação que você acha que chamou a sua atenção em relação assim, se eu tivesse lá eu estaria fazendo diferente, se eu tivesse lá isso aqui eu não aprovaria ou aprovaria? Tem algum caso que tenha te chamado a atenção? Me chamou a atenção essa questão do desconto do funcionário público que está afastado por questão de saúde. Me chamou a atenção por quê? Porque é uma coisa que está no meu dia a dia, é uma coisa que o paciente reclama comigo como se eu pudesse fazer alguma coisa por ele. Uhum. Então, eu falo, olha, eu sou pré-candidata, então eu não tenho como fazer nada, eu não tenho com quem recorrer, eu não tenho como interferir numa situação dessa, porque eu não estava na Câmara, não votei a favor, não votei contra, mas é uma coisa que eu votaria contra. Apesar de ter doenças que não se encaixam nisso, tá, Vinícius? Nesse desconto? Não se encaixa. Eu entrevistei a Rosa aqui, ela chegou a falar que tem uma série de doenças que não entram nesse desconto. A gente não escolhe ter um câncer, então um câncer ele não entra. A pessoa quando tem problema mental hereditário não entra, porque aquela doença ela já existe na pessoa. Então, existe a classificação. Mesmo assim, eu acho que é um momento de fragilidade da pessoa para você ter um desconto significativo de 20%. É alto. Eu também concordo com você. Agora, deixa eu entender aqui. Você atende pelo SUS, você tem um projeto. Esse projeto que você executa, você entende que ele poderia ser melhor feito? Porque, assim, você está concorrendo a prefeito, certo? A vereadora. Vereadora. Você tem ali já uma demanda. Sim. Você entende que você poderia ir em busca de emendas para poder melhorar o que está sendo feito hoje na função que você faz? Com toda certeza. Eu acho que tem como a gente buscar recurso, buscar emendas para poder estar atendendo esse paciente diabético, porque o diabetes é uma doença traiçoeira, Vinícius. Muito. É uma doença que amputa, é uma doença que cega. Então, eu acho que eu posso estar criando projetos para poder estar melhorando hoje o que é o polo diabético, que é onde eu atendo. É um polo que já existe para esse paciente. São atendidas outras demandas ali também. Ali tem pacientes que não são diabéticos, mas que não passam na podologia, porque o meu programa é só para paciente diabético. Mas tem paciente que não é diabético, que participa da nutrição, que passa na dermatologista. E eu acho que o polo diabético, por ele levar esse nome, ele poderia sim estar ali só para esse paciente, porque é grande. A demanda de Vassouras são quase 3.000 pacientes com essa patologia. Caramba. Sim. Quase 3.000 pacientes registrados, né? Registrados. E aquele que não foi detectado, que tem a doença, mas ainda não está dentro do sistema contado. Entendeu? Então, eu acho que é um centro que tem que funcionar para essa pessoa, para esse polo diabético, tem que funcionar para o diabético. Então, eu acho que existe, sim, a chance de buscar recurso para a gente estar melhorando, montar uma equipe multidisciplinar para cercar esse paciente. E como é que você já tem, né,
esse entendimento, você já tem esse dia a dia, né? Já Sim. sabe ali de particularidades que precisam, né, serem trabalhadas. E como é que você entende que você poderia ajudar? De que maneira você ia conseguir, de repente, trazer emendas para o município? Indo para Brasília, batendo na porta, pedindo. Eu sou boa para pedir, Vinícius. É. Eu sou boa para pedir, eu tenho argumento. Eu, quando eu quero uma coisa, eu vou lá, eu peço e é Se isso. tiver projeto, né? Cara? Exatamente. Porque às vezes a pessoa vai lá pedir, mas não tem um projeto específico, também não adianta muito, né? Você tem que ter o projeto, você tem que ter argumento. E, poxa, é um bom argumento, né? Eu acho que eu iria sim, eu vou para Brasília, bater na porta, pedir, e juntamente também do governo atual, explicar o que é e pedir. E é isso. E você considera que essa também seria uma bandeira que você iria sustentar no seu mandato, caso você venha vencer de 4 anos desse trabalho, de você buscar, de você melhorar o que já tem lá? Você acha que essa seria uma bandeira sua? Com certeza, porque é uma bandeira importante, né, Vinícius? Se você entender, se o povo ele entender o que é essa bandeira que eu estou levantando, se ele entender que o diabetes ele mata, se ele entender que se ele não é diabético, ele tem um amigo ou ele tem um parente que é. Então, não é só. Eu acho que o público precisa mudar um pouquinho a cabeça, porque não é só asfaltar uma rua, tampar um buraco, colocar uma calçada, fazer uma lâmpada queimada, fazer uma festa, colocar um poste. Não é só isso, gente. Isso é pouco. Isso é pouco, não é só isso. Então, já tem muitas pessoas aí levantando esse tipo de bandeira, e eu vou levantar a bandeira da saúde, eu vou levantar a bandeira do paciente diabético. Isso não significa que eu não vá atender outras demandas, porque eu estou ali para trabalhar para o público. Então, vai ter outra demanda, vai procurar a Grazi, vai conversar, que com certeza eu vou estar ali para eles, eu vou trabalhar para eles. Sim, eu acho isso importante. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que ter várias visões diferentes, porque vai precisar. Que se não tiver, acaba que muitas áreas vão ficar descobertas, vão ficar sem uma atenção. Porque se a gente tiver atenção em várias áreas, cada vereador vai correr atrás de fazer projetos para que aquilo dali melhore. Logicamente que eu entendi, você também vai estar aberto a outras demandas, outras necessidades, com certeza. Né? Que o município precisa, você vai saber entender esse tipo de coisa. Então, você seria uma vereadora de gabinete aberto? Com certeza. E isso acaba que você vai atrair. E uma coisa que eu considero, queria até ver o seu ponto de vista, recentemente teve uma votação de aumento do salário dos vereadores em Vassoura. Muita gente reclamou, falando de já ganha bem, não deveria. Eu vou ser muito sincero, eu acho que vereador é uma função nobre, eu acho de extrema importância. Sim. E eu até considero que o vereador tem que ganhar bem, porque eu acho que para você exercer uma função e dedicar bastante tempo do seu dia, eu acho que a pessoa tem que receber um bom salário. Como é que você entende isso? Se você estivesse lá, como é que seria a sua visão? Você acha que o aumento foi interessante, não foi interessante, foi no momento errado? Porque às vezes eu estou falando que eu acho que tem que ganhar bem, mas tudo é um momento também, né? Como é que seria a sua visão em relação a isso? Então, eu acho assim, a gente tem que ganhar dependendo daquilo que você faça, né? Então, o cargo de vereador é de extrema importância. Muito. Então, se você trabalha, você tem que ganhar, entendeu? Agora, eu acho que o salário de vereador já é bem significativo. Já é? Eu acho que não era o momento de aumento, não. Eu acho que Vassoura está precisando de outras coisas para poder estar mexendo no salário de político, você está entendendo? Entendi. Eu acho que é isso. Você diminuir o salário de um servidor que está doente para poder dar um aumento para uma Câmara de Vereadores, na qual eu acho que já é bem remunerado. Eu acho que poderia ter acontecido em outro momento. Entendi. Que às vezes o momento é um momento delicado, né? Exatamente. Porque, assim, eles tinham aprovado há pouco tempo esse desconto. Sim. Aí aprovaram agora o aumento. Não que não mereça, tá, Vinícius? Porque eu sou muito de valorizar a sua profissão, a profissão do João, da Maria. Eu acho que cada um tem a sua valorização. Eu não dou preço nas coisas de ninguém. Então, eu acho sim que
Tem que ter aumento? Tem que ter aumento, mas eu acho que é um momento. E esse momento eu achei errado agora. Eu votaria contra, tá? Entendi. Entendi esse ponto de vista. Bom, e deixa eu perguntar, você é especializado numa área. Vassouras tem essa especialização, podólogo? Tem esse curso? Tem... Não, não. Atualmente só tem no Rio de Janeiro, né? E chega a ser até um curso à distância. Você faz o curso e depois você vai indo uma vez por semana descendo nas práticas, né? Em Vassouras eu não tenho, não. Desconheço. E tem demanda para essa área? Olha, Vinícius, demanda para fechar um curso, eu não sei se teria, não, mas eu tenho bastante contatos de manicures que sempre falam comigo. Eu gosto tanto de mexer, eu queria tanto me especializar. Então, eu acho que seria a hora de fazer aí uma pesquisa, talvez, para ver se dava para formar a turma e em busca de outros profissionais, porque nós somos muitos em Vassouras, né? 33 mil habitantes, então tem área para todo mundo, tem paciente para todo mundo e ninguém trabalha sozinho, né? Sim. Não, eu estou te perguntando isso porque assim, tem muitas pessoas que às vezes não sabem para onde ir na questão da ser profissional, né? Que Sim. área vai desenvolver. E eu vejo que em Vassouras, de uma maneira geral, não tem muito curso, não tem muita especialização. Eu acho que isso é uma demanda que precisa ser trabalhada até para a gente conseguir fazer as pessoas desenvolverem, que aí tudo melhora, Sim, né? com certeza. Eu estou falando de Vassouras, mas tem as regiões aqui, de uma maneira geral, não faz. Essa questão de curso seria também uma demanda que você iria dar atenção, não só nessa área, né? Mas seria uma coisa que você iria se dedicar também a tentar buscar, a tentar a trazer uma solução? Isso te move? Com certeza, porque o jovem hoje ele sai do ensino médio e você ter hoje uma escola profissionalizante onde você consegue direcionar aquele jovem para ele escolher uma profissão, coisa que seja acessível a ele, entendeu? Eu acho interessante, sim, seria sim uma causa justa e que eu correria atrás, com toda certeza. Entendi. Bom, a gente está batendo esse papo aqui, como eu falei no início, eu quero muito que as pessoas votem, mas da seguinte maneira: vou votar naquele dele porque eu acho que ele tem esse projeto, aquele ele tem esse entendimento que eu gosto, e que fuja um pouquinho daquele voto assim, vota nesse, que esse é menos ruim do que aquele, ou ele é... Porque acho que isso empobrece muito a política, e eu gostaria muito de ver uma política mais qualificada, que as pessoas realmente estejam lá com objetivos claros, né? Que as pessoas estejam lá para exercer muito bem a sua função, né? E consiga, né, fazer a cidade de uma maneira geral que cresça, né? Que desenvolva, né? E você, como você está entrando agora, é sua primeira disputa eleitoral. Sim. Né? Você vê que essa barreira, você precisa ajudar as pessoas a entender para você passar essa barreira, porque assim, eu acredito que quem está começando agora tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque já não está lá. Com certeza. Né? Então, assim, não é fácil, né? E muito mais a disputa é difícil. O que você entende em relação a isso? Vinícius, eu entendo assim, eu acho que eu não tenho padrinho político, eu não tenho quem me banque na política, porque você precisa de verba para você estar fazendo eventos, para você aparecer, para você se destacar. Eu estou trabalhando com o que eu e o meu marido pode, entendeu? Então, eu acho assim, nós precisamos de ser vistos. O público ele precisa analisar candidato por candidato, ver quais são os projetos, ver quem é aquela pessoa e não você votar simplesmente porque é seu parente, não você votar simplesmente porque você vai ter alguma coisa que te privilegie se aquela pessoa entrar. Uhum. Então é você olhar quem que é aquele candidato. O que ele faz? Ele tem índole? O que ele já fez? Quais são os ideais dele? Não você votar simplesmente porque é parente ou você votar porque você vai ter alguma coisa de privilégio, você está entendendo? Essa é a minha posição, tá? Não, você tocou num ponto agora importante, porque assim, a eleição municipal tem muito voto por interesse. Com certeza. Né? Por objetivo, Sim. interesse. E esse voto eu considero que é o mais perigoso, porque a pessoa que entrar com esse voto,
ela não precisa muito mostrar serviço, ela não precisa muito mostrar trabalho, porque ela já deu um benefício ali, conseguiu, né, votos em relação a isso. Eu acho que a gente tem que dar atenção àquelas pessoas que vão entrar com um objetivo claro, até para que elas entrem com gás mesmo, de fazer mudança, de fazer trabalho, de trazer projetos, que eu vejo que é o que você deseja, né? Sim, exatamente, Vinícius, porque assim, vou te dar um exemplo. Você vota em mim e aí eu estou fazendo alguma coisa, sou eleita e estou fazendo alguma coisa que não está do seu agrado, ou que eu falei alguma coisa que eu ia fazer e não cumpri. E você pode chegar em mim com prioridade, eu não tendo te pagado o meu voto, não te feito nenhum favorzinho. Você tem prioridade de chegar em mim e falar assim, ô Grazi, olha só, você não está cumprindo o que você falou, não. Então, eu estou trabalhando com isso. Isso é democracia, né? Sim, eu estou trabalhando com quem acredita na Grazi, com quem sabe quem eu sou, porque são pessoas que vai ter como me cobrar, porque são pessoas que estão me dando a palavra dela. E eu, graças a Deus, eu trabalho com pessoas que um fio de bigode está assinado, entendeu? Deu a palavra, deu a palavra. Eu gostei disso que você falou. Eu acho que a política não é só você dar o voto a alguém. Eu acho que esse é só um início da democracia. É você dar o voto a alguém e você ir e verificar se essa pessoa especificamente está honrando aquele voto que você deu, né? Exatamente. Por isso que eu vou ser uma vereadora de gabinete aberto. As pessoas vão saber aonde me achar. Está precisando falar alguma coisa? Vai lá atrás de mim. Ô, Grazi, olha só, tá errado isso aí. Ó, não foi isso aí que você me falou, não. Sabe por quê, Vinícius? Eu não quero ser uma vereadora de um mandato só, porque o que eu quero fazer por Vassouras, um mandato é pouco. Então, eu quero continuar, e quando a gente quer continuar, a gente faz por onde continuar. Sim. Não é? Então, não vou fazer do cargo de vereadora um cargo como profissão, porque eu tenho a minha profissão, graças a Deus. Vou continuar sendo uma podóloga Grazi, porque muita gente fala comigo, tá, Vinícius? Ah, Grazi, você, ó, eu sei que você vai ser uma boa vereadora, mas eu não vou perder a minha podóloga, não, então eu não vou votar em você. Gente, não se preocupem com isso, eu não vou deixar de ser a Grazi podóloga. Reforça isso aí que você vai precisar do voto de todo mundo, né? Exatamente. Bom, saindo um pouquinho dessa área, como é que você vê, que eu acho que o vereador ele tem que entrar em várias frentes, né? Sim. Que são muitas demandas. Como é que você vê hoje a situação da nossa cidade em relação ao turismo, que eu acho que é o grande carro-chefe do nosso município, né? Carro-chefe em relação a trazer recursos, a trazer empregos, né? A fazer a cidade desenvolver, né, economicamente. Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma preocupação que o vereador tem que ter ou não? Como é que você vê esse ponto especificamente? Sim, eu acho que é uma preocupação, sim, que o vereador tem que ter, porque Vassouras é uma cidade turística, né? Vassouras é a cidade bonita, mais linda que eu conheço. Então, olha o que é a nossa praça, né? Então, assim, eu cheguei em Vassouras Exatamente. Eu cheguei em Vassouras há 11 anos e o turismo em Vassouras já melhorou muito, né, Vinícius? Já melhorou muito. É claro, tudo tem como melhorar. Então, o turismo tem como melhorar, mas já tem muita coisa. Agora até tem o teleférico chegando para a gente, não é? Isso aí vai ser uma coisa bem legal. Com certeza. Tem eventos que são feitos na praça para poder trazer crianças. A gente teve aí agora a Paixão de Cristo, que traz muita gente. Então, Vassouras tem eventos e Vassouras está melhorando no turismo. Eu não vejo isso como um ponto negativo para a nossa cidade, não. Eu acho que tem como melhorar, mas eu acho que também não está ruim como muitas pessoas falam. Sim, não, eu tô botando esse ponto não criticando ou Sim. falando que está certo. Eu estou botando esse ponto que é realmente assim, a cidade é uma cidade para isso, né? Exatamente. É uma cidade que precisa ter uma visão e um entendimento dos governantes muito forte para essa área. Porque tem algumas cidades que são cidades mais industriais. A área dela vai ser cada vez captar mais indústrias para poder estar desenvolvendo e crescendo, né? A nossa cidade não tem essa característica, né? Não tem muito essa questão de empresa, mas ela tem muita capacidade de turismo, que é um tipo de negócio, um negócio que gera muito recurso financeiro, né? É mais nesse ponto de vista.
entendeu? Sim. E em relação a Vassouras e a sua função que você pretende exercer, você entende que o vereador, como você falou, precisa estar aberto a receber uma crítica ou uma colocação dos seus eleitores, né? Sim. Você acredita que isso é o que vai fazer a mudança em Vassouras e também em outros municípios? Porque eu gostei muito do que você falou, porque eu acho que muitas vezes os vereadores, não só de Vassouras, mas da região de uma maneira geral, tomam decisões e essas decisões são tomadas sem uma preocupação se a população vai aceitar aquilo ou não, ou não. E isso vai mais pelos eleitores do que pelos políticos. Acho que essa mudança de mentalidade é o que a gente precisa. Exatamente. Eu acho também. Por isso que eu acho que precisa de renovar. A gente precisa ir para a rua, escutar o público, porque nós estamos ali trabalhando para eles, né? Exatamente. Eles são os nossos chefes, são eles que nos elegem, né? Então, é um voto de confiança. Você pedir um voto, Vinícius, eu vim me apresentar para o Vinícius, quem é a Grazi, quais são os meus projetos. Você pedir um voto é muita responsabilidade. Você está pedindo um voto de confiança. Você pedir para aquela pessoa acreditar em você. E aí você não dá valor àquilo, você não tem que voltar. Só isso que eu penso. Sim, sem dúvida. Bom, Grazi, a gente está batendo esse papo aqui. Eu vou te falar que eu gostei muito da conversa nossa aqui. Eu acho que tocou vários assuntos, esclareceu bastante o seu ponto de vista em relação à política, né? Acho que as pessoas possam entender um pouco mais do que você pensa. Eu gostaria muito que você fizesse as últimas colocações. Às vezes tem alguma mensagem que você gostaria de dar, a gente não conversou aqui, porque a gente conversa aqui em torno de uma hora e eu não gosto de passar muito, ou não, às vezes não quero nem chegar a uma hora, porque às vezes as pessoas cansam, né? E eu quero que as pessoas gostem e escute você. Então, faz as últimas recomendações aqui que você gostaria de falar que a gente, de repente, não abordou. Então, eu acho que foi bem produtiva a nossa conversa. E uma coisa que eu vou enfatizar e eu vou pedir. Sou pré-candidata a vereadora. Eleitor, pensa, estuda o candidato, porque depois que você elege, não adianta reclamar. Então, estuda, analisa, vê o perfil, vê a índole, vê quais são o objetivo de cada candidato. Não vote porque você vai ter merecimento de alguma coisa, você vai ter privilégio de alguma coisa. Não vote porque simplesmente a pessoa é legal, é bacana, é o Zé da Cova, é a Maria não sei da quanta. Estuda aquele candidato, vote direito, porque depois que está ali, Vinícius, são 4 anos. É verdade. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse papo aqui com a Grazi. Vou lembrar você aqui que toda segunda-feira e toda quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um convidado aqui especial para a gente falar sobre política municipal. Tá ok? Um grande abraço.